Senhor, obrigada por cada abençoado que ouve esta palavra, para que as pessoas compreendam e cresçam neste amor e nesta graça, que é a graça pura, a graça que veio na nova aliança que o Senhor trouxe para nós. Eu te agradeço, Pai. Alô, abençoados de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Deus te escolheu antes da fundação do mundo para proclamar as virtudes dele, os conhecimentos que ele nos dá hoje. É para os abençoados aprender e não esconder esse conhecimento, mas para passar para frente, abençoados. Ele dá uma parábola na Bíblia e diz: não esconda debaixo da cama a candeia, mas coloca no alto para iluminar todos e para que todos possam ver. Amém, amados? Esse é o exemplo do Cristo. Então, amados, eu vou dar continuidade aqui, mais uma reflexão para os abençoados refletir mais uma vez nesse estudo que eu trago na Palavra de Deus. E o título desse estudo de hoje é o Tribunal de Deus. O Tribunal de Deus. Abençoados, quem quer conhecimento e sabedoria, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É o Espírito do próprio Cristo que nos dá esse conhecimento. Então, abençoado, quem viu os estudos passados da grande tribulação já viu, já ouviu, né? Que já houve, já aconteceu a grande tribulação. E em seguida também já houve o julgamento. Esse julgamento foi para um povo, o povo que viveu no tempo da lei, que viveu debaixo do regime da lei. Para eles foi o juízo de Deus, para eles foi o julgamento. Mas e nós, irmão André? Seremos julgados? O pastor da minha igreja disse que compareceremos no tribunal de Deus para sermos julgados, né, sobre o bem ou mal que fizermos, né? Abençoado. Desde o acontecimento do juízo de Deus, da queda do templo, que se deu no ano 70 para cá, todos que nasceram do ano 70 até hoje não nasceram no regime da lei. Nós não nascemos no regime da lei, mas no tempo da graça de Deus. Já fomos justificados pela graça. O apóstolo Paulo nos ensina em Atos 13, 38 e 39, e diz: sejai-vos, pois, notórios, irmãos, varões, que por este, se referindo a Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados. Não é? Então nem pecadores somos mais.
nem pecadores somos mais. Lucas é o autor desse livro de Atos. E junto a Teófilo, um outro irmão da igreja, eles aprenderam o Evangelho de Cristo, o fundamento, né, do Evangelho do Cristo, com o apóstolo Paulo, e isso lá no ano 60 a 65 depois de Cristo. Amém? No ano 60 a 65 depois de Cristo. É nessa época que ele está ensinando essas coisas. Mas até hoje, os pastores dizem e ensinam que os seus irmãos têm pecados. Ensinam que são pecadores. Não, abençoados. O pecado é a transgressão da lei. E Paulo disse: nota-se que por este Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados, ou seja, o fim da lei. E Paulo está pregando isso no ano 60 a 65 depois de Cristo. Amém? Por que ele está falando isso? Porque ainda tinha a transição, né, do fundamento da graça com o pacto da lei, o pacto da lei de Moisés e o pacto da nova aliança, que é a graça. As duas estavam se cruzando ali, estavam se confrontando na mente daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Cristo. Paulo não tinha a plenitude da graça ainda. Não, abençoado. Hoje nós temos, e muitas coisas a mais aprenderemos. Amém? Mas havia ainda transição. Então ele está falando por este, não que Jesus estava presente, porque Paulo conheceu o Cristo glorificado, não o Jesus Nazareno. O homem Jesus, Paulo não conheceu. Paulo conheceu o Cristo glorificado. O Cristo glorificado que o chamou para ser apóstolo para os gentios, dando o fundamento do Evangelho. Amém, amados? Então ele diz que por este Jesus é anunciado a remissão do pecado. E qual na cruz, né, no ano 33, Cristo a removeu, aboliu espiritualmente lá na cruz. Mas ainda havia transição. No ano 70 seria abolida fisicamente na queda do templo. E no 39 ele prossegue: e de todas as coisas que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Quer que eu repita, abençoado? Não quiseste ser justificado, não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, mas por ele, Jesus, é justificado todo que crê. A palavra justificado significa que somos inocentados, isentos de responsabilidade judicial, ou seja, abençoados, não temos mais dívidas com Deus. Amém? Em Jesus somos inocentados da transgressão da lei. Amém? Se somos inocentados, então não seremos julgados. Tribunal é para julgamentos. Se somos justificados, é porque não há condenação sobre nós. Paulo diz isso lá para os romanos, né? E explica
em Romanos 8:1. Paulo diz, né? Portanto, agora nenhuma condenação há. Portanto, agora nenhuma condenação há. Por que eu estou repetindo, abençoados? Para que vocês ponham na sua mente, para quando alguém ou algum pastor vir falar, né, que você é pecador, né, que você tem dívidas com Deus, que você é isso. Não aceite, é mentira. A palavra do Evangelho diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não há segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra diz nenhuma condenação. Amém? Para os que estão em Cristo, para os que vivem o seu Evangelho, que é espiritual. Por isso diz que não andam segundo a carne, pois a lei de Moisés ensinava a servir a Deus com obras meritórias, né? Com abluções, sacrifícios, como hoje ainda no sistema religioso, sobe monte, faz jejum, santa ceia, batismo, são obras meritórias. Não se deve servir a Deus com obras meritórias. E Paulo ensina para o povo de Efésios, né? Efésios 2, 8, 9, ensina que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Se cremos na graça, ou seja, no Evangelho do Cristo, que Paulo anunciava e que nós anunciamos, né? Já sois salvos. Não precisa de mais nada. Não precisamos fazer nada, porque não vem de nós. É somente ter fé. Porque o dom é de Deus. Mesmo achando que não merecemos, que Deus, né? Eu sou um pecador, meu pastor diz que eu sou pecador. Mesmo você pensando assim, já somos justificados. Deus já nos justificou antes de nascermos. Tem que mudar agora a mente. Tirar esse negativismo de vossas mentes. Amém? Porque pela graça que somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, porque não é meritório, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Quando fala não é por obras, né, no capítulo 9, não é por obras da lei de Moisés. Não é por obras meritórias da lei de Moisés, para que ninguém se glorie. Você faz obra para conquistar, né, algum êxito na sua vida. E o grande amor de Deus, né, mesmo você estando no local que está sendo enganado, Deus fala, não, vou ouvir essa pessoa. Mas você não acredita que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É isso que nós cremos. Mas a pessoa que não crê assim, acha que foi pela obra dela. Eu fui lá no monte, por isso eu conquistei isso. Eu fiz jejum, por isso que eu conquistei isso. Amém? Você fez jejum, você vai conquistar uma doença. Você sobe um monte, desce monte, você vai conquistar aí uma pressão alta para você aí. Isso que você vai conquistar. Não, amados. Não é por obras meritórias nossa. Amém? Por isso a palavra diz que é pela graça que somos salvos, mediante a nossa fé na graça. Não é só você ouvir a graça e não ter fé, não adianta. É mediante a sua fé na graça.
não por obras de Moisés, obras meritórias, para que ninguém se glorie. Por isso somos justificados pela graça em Cristo, não por Moisés. Irmão André, e os irmãos que estão no sistema religioso, há condenação para eles? Sim e não. Não de Deus, não de Cristo, mas dos pastores que servem, ensinam, né? Ensinam uma lei de condenação. Os pastores é que condenam, os pastores é que acusam, porque assim eles aprenderam na lei de Moisés. A lei de Moisés é assim. Olha o que o Cristo diz, relatado por João 5,45. Ele diz: não pensei que eu, é Jesus falando, não pensei que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. As pessoas ouvem a graça e ficam com dúvidas, por ser diferente das chamadas igrejas, e não firmam na graça. Então ficam no sistema religioso, né? Como disse Jesus, depositando esperança na lei, e dizem ser o Cristo vosso Salvador, mas não querem ser salvos, porque só pela graça que sois salvos, pois preferem não ouvi-lo. Ouvir a Cristo é viver o seu evangelho. Se você rejeita o seu evangelho, você rejeita Cristo e rejeita Deus, porque quem deu para Cristo foi o Pai. Quem deu para Paulo foi o Cristo. Quem trouxe para nós foi Paulo. Então está tudo ligado, abençoados. Está tudo ligado. E hoje o Espírito Santo, que é o Cristo em nós, eles vai nos mostrando e nos ensinando a cada dia mais, e vamos nos evoluindo a cada dia mais na palavra. Desculpa, é que eu derrubei aqui o microfone. Fico empolgado, abençoado, porque a graça de Deus é maravilhosa. Amém? A graça de Deus é maravilhosa. Agora, as pessoas não querem dar ouvido à graça de Deus. Abençoados, o sistema religioso não serve a Cristo. Desculpe falar isso para vocês, mas o sistema religioso não serve a Cristo, mas os ensinos, ordenanças, abluções, rituais e tradições da lei de Moisés, embora são já justificados, batizados já, salvos já, povo de propriedade exclusiva de Deus já, mas ainda faltam se converter a Cristo e reconciliar suas vidas no Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Já vivem no tempo da graça, mas alguns ainda não estão em graça. Precisam se reconciliar no Evangelho da graça. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis, não vos submeteis novamente a um jugo de escravidão. Não voltem ao sistema religioso de hoje,
Agora, se acham ser a graça mentira e a lei do sistema religioso a verdade, o apóstolo diz, né? Gálatas 5:2: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Essa circuncisão não é literal. Se você acha que deve guardar a lei de Cristo, nada teriam naquela época. Hoje, no sistema religioso, é igual, não tem nada, pois não serve. Embora ele vos ama, mas ainda estão querendo edificar o que ele destruiu. E Paulo diz de novo, né? 1:3: e de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O apóstolo bate firme, né? Para que os abençoados possam entender, né? E por isso eu também bato firme. Eu pego o exemplo de Paulo para que os abençoados entendam realmente a verdade, abençoados. Porque a lei já passou, não tem mais validade testamentária. Eu trabalho aqui para levar, né, a Cristo, para levar os abençoados a Cristo, para levar-vos a Cristo, como Paulo fazia. Ele disse: vocês acham que deve guardar a lei, deve ficar aí na lei, no sistema religioso atual hoje, trazendo essa palavra para hoje. Ele está falando naquela época para o judeu, mas estou trazendo essa palavra para hoje porque as igrejas ainda estão aí pregando lei, embora não tenha mais validade testamentária, mas estão aí ensinando os rudimentos da lei. Então Paulo diz no 4: separado estáis de Cristo, vós o que? Vos justificais pela lei, da graça decaíste. Amém? Então, no sistema religioso, não serve a Cristo, mas serve a Moisés, serve o pastor. Mas a Cristo não tem nada de Cristo, não tem nada de graça. Já caíram da graça, né? E já se separaram de Cristo. Amém, abençoados? Espero que os abençoados aí tenham entendido. Amém? Somos justificados pela graça, e mediante a graça de Cristo, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Saia do sistema religioso e se reconcilie na graça de Deus, abençoados. Amém? Só falta isso para vocês servir a Cristo e Deus nosso Pai plenamente. Amém? Fico por aqui. Amém, abençoados? Desculpa aí ter derrubado o microfone 2 vezes. Espero não ter atrapalhado a gravação, né? Fico por aqui. Graças e paz.